Olá, que alegria estarmos juntos, que prazer imenso saber que você e eu podemos receber de Deus a direção, a orientação, segundo a vontade dEle, como está escrito na palavra dEle. Que é muito importante você e eu entendermos que não é a nossa religião, não é a nossa instituição, não é a nossa denominação que pode levar-nos a Deus. Não é o nosso esforço, não é o nosso mérito que pode levar-nos a Deus. Somente um, e este chama-se Jesus, pode levar-nos a Deus. A própria palavra dele, escrita em 1 de Timóteo, no capítulo número 2, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então lembre-se, você e eu orarmos, intercedermos, clamarmos a Deus com ações de graças, diz a Bíblia, por todas as autoridades, por todos aqueles que têm e exercem autoridade sobre a nossa sociedade. Isso é da vontade de Deus, Deus deseja isso. Deus não quer que você e eu estejamos praguejando, trazendo desgraça, trazendo... Não. Deus quer que nós abençoemos as nossas autoridades. Esta é a vontade dele. Deus quer que todos os homens, diz a Bíblia, está em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é essa. Deus não quer condenar ninguém, Deus não quer amaldiçoar ninguém, Deus não quer trazer juízo, sentença condenatória sobre ninguém. A vontade dele é que os homens se arrependam e se salvem. Agora, a Bíblia nos diz claramente, 1 de Timóteo, capítulo de número 2, versículo número 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo. Portanto, não adianta você e eu queremos cortar caminho, inventar um atalho, mudar as verdades bíblicas porque nós temos uma ou outra experiência, ou porque nós pensamos ou achamos, ou porque alguém disse, alguém falou. Isso não vai mudar a verdade de Deus. A verdade de Deus, segundo a palavra dele, é que ninguém pode ir ao Pai se não for por meio de Jesus. Ele diz: ninguém vai ao Pai, ninguém, a não ser por mim. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Se você e eu desejamos experimentar a salvação de Deus, a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele, não adianta nós termos simplesmente uma religião. Não adianta nós simplesmente irmos à igreja. Não adianta termos um compromisso religioso. Tudo isso pode ser bom, cada um na sua área social e de obras e de relacionamentos, de forma que você esteja cumprindo um papel na sociedade. Mas, para estarmos em comunhão e intimidade com Deus, o nosso Pai, somente por meio de Jesus. E somente por meio de Jesus, você e eu podemos ser salvos. Ninguém pode salvar-nos. Somente Jesus foi enviado com o poder de salvar e transformar o homem. Então, nós podemos ser pessoas boas, honestas, pessoas caridosas, pessoas que se importam com o próximo. Tudo isso é importante e bíblico. Porém, só Jesus transforma o homem, regenera o homem, liberta o homem da escravidão do pecado, liberta o homem do alcoolismo, liberta o homem dos vícios, das drogas, do cigarro, do sexo fora do casamento. Somente Jesus Cristo pode libertar o homem. Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que você e eu podemos experimentar em Jesus Cristo, somente Ele e mais ninguém pode dar-nos. Se você deseja ser livre, ser uma pessoa regenerada, nascida de novo, cheia do Espírito Santo, com uma vida de paz interior, o caminho é Jesus. Ele é a fonte de toda a vida e Ele pode levar-nos ao Pai. Por isso,
Lembre-se do que diz a palavra de Deus em 1 de Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 3, 4 e 5. É da vontade de Deus que nós nos arrependamos, nos convertamos, sejamos salvos, mas lembrando sempre que somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Por isso, entrega a tua vida a Ele e o mais Ele fará.